Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu vou falar um pouco sobre o neoliberalismo. Foi assim o estudo que eu fiz essa semana. Eu pensei em fazer justamente falando sobre ele. E principalmente porque me veio um pensamento assim nos últimos dias, que é o neoliberalismo tem como alicerce principal, como coluna principal, o sofrer como forma de produção, sabe? E aí como é que eu chego nessa conclusão? Aí, para isso, eu tive que estudar o neoliberalismo desde o seu princípio, não só desde a década de 30, 40 do século passado, mas do liberalismo em si. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o liberalismo, é muito importante que vocês vejam antes mesmo desse vídeo, porque tem uma base de sustentação para o próprio vídeo, né? E a compreensão do neoliberalismo é necessário entender o próprio liberalismo. Mas, primeiramente, como começar a falar sobre liberalismo? O liberalismo, a base principal do liberalismo é o próprio John Locke, que é inglês e que nasceu em meio a um período conturbado, em 1630 até a década de 30, de 1600, pouco depois, em 1649, na Inglaterra, o movimento dos Diggers. Os Diggers eram os primeiros comunistas, sabe? Eram protestantes que, em meio à própria Guerra Civil da Inglaterra, em 1600, período onde o rei Jorge, se eu não me engano, morre, os Diggers, eles questionam, entram com questionamentos em toda a sociedade sobre justamente o modo como se daria a produção, como se daria a própria propriedade em uma Inglaterra esfacelada depois da destruição da própria monarquia, sabe? O rei Jorge foi morto na própria Guerra Civil. E daí surgiram várias facções para questionar justamente isso. E aí houve um embate entre os donos de terra, os grandes latifundiários ingleses, com as próprias comunidades as comunidades agrárias, o campesinato inglês, entende? E os Diggers eram parte desse campesinato. Os Diggers eram protestantes de 1600 na Inglaterra, defensores do chamado socialismo agrário. Em 1649, depois da Guerra Civil, que executou o próprio rei Jorge. Locke nasce em 1630 e passa por esse período conturbado inglês. Locke, justamente, ele defende a própria base do liberalismo, não só através da equalidade e também da própria democracia real, sabe? Locke defende que o próprio conceito de propriedade, como se daria o conceito de propriedade em uma nova Inglaterra depois de esfacelada do período feudal, sabe? E monárquico. Todo homem deve apenas ter o tanto de propriedade que ele mesmo possa usar para propósitos produtivos. O homem só teria como propriedade, esse é o próprio conceito de propriedade de Locke, que é justamente o homem só ter como propriedade aquilo que ele use, o tanto que ele use para se produzir, entende? Justamente influenciado pelos Diggers, que leram os Atos dos Apóstolos e entenderam que a Real Igreja é socialista. A Real Igreja defende a socialização dos meios de produção, entende? Defende com que cada um receba aquilo de acordo com o que necessita, entende? Isso é óbvio no Evangelho, é só você ler o Evangelho, o livro de Atos, que irá entender, pois é muito básico entender que não há mamon em Nova Jerusalém, entende? Não há mamon no futuro da igreja, entende? Não há capital, o capitalismo, a ditadura do próprio mamon, o capitalismo, entende? Ao entender esse embate filosófico que Locke traz, o pensamento de Locke houve influências tanto em 1600, 1700, 1800 até em 1900, ou até hoje em dia.
o próprio Marx ele é influenciado por Locke, assim como Adam Smith e Ricardo, que cria a própria teoria do valor, a qual Marx se aprofunda. Adam Smith ele carrega justamente toda essa base libertária, a base democrática, a base equalitária da defesa de Locke, mas nega justamente a equalidade e a própria democracia, porque Locke entendia que a própria relação empregado e empregador é errada, entende? Que o fato do empregador gerar uma renda em cima do trabalho do próximo, sem nada a produzir, iria gerar justamente o caos em que vivemos hoje, o capitalismo, entende? Locke entende isso. Adam Smith aceita isso, mantém justamente e defende a própria relação empregador e empregado, entende? Mantém o próprio capitalismo sendo base para o liberalismo, consequentemente base para o neoliberalismo. Eu vou falar um pouco mais sobre Smith logo à frente. Mas antes mesmo de falar sobre Smith e o neoliberalismo, é necessário entender um pouco da próprio conceito do valor de Marx, sabe? O valor-trabalho de Marx. A teoria do valor-trabalho de Marx. Marx é muito importante de entender, assim, é algo que é necessário de se estudar. Ele passa justamente por todos esses pensamentos clássicos, tanto dos ingleses, quanto dos alemães, quanto dos franceses, e constrói a sua própria construção da época, sabe? Do período de 1800, que é muito importante, mas é importante para entender o período de 1800. Não dá para se aplicar a Marx, tudo que Marx dizia. Defendo a teoria do valor, defendo a teoria da mais-valia, tudo o que Marx fala justamente no Capital, nos três primeiros volumes, é maravilhoso de se estudar. Todo mundo deve estudar isso, mas sempre questionando, sabe? Como o próprio Marx defendia. Sempre questionando, entende? Para justamente compreender o mundo de hoje. Você não vai conseguir, através de Marx, compreender o que está acontecendo com o capitalismo hoje, sabe? E é necessário fazer isso. Por isso que eu deixo aqui uma lista da minha própria crítica de Marx, que tem muitos vídeos aqui no canal. E aí, nessa defesa da relação do empregado com o empregador, que Adam Smith defende, que foi, de certa forma, a narrativa ganhadora desse embate entre a visão de propriedade de Locke e a própria visão de propriedade de Smith, que é de empregado e empregador, que gera o próprio capitalismo, Marx cria a teoria do valor do trabalho, porque o real valor é provindo do trabalho, entende? A teoria do valor-trabalho de Marx o que torna tudo valioso é o próprio trabalho. Mas parte do excedente do que o trabalhador produz é levado pelo empregador. Portanto, o capitalista acumula o excedente como propriedade. Esse é o próprio capital, entende? É o roubo do capitalista do trabalhador, entende? Marx diz que aqui está a desestabilidade, a desigualdade e a injustiça do sistema ímpio capitalista. E é realmente compreender essa desestabilidade que vive o próprio capitalismo, uma sequência de uma queda, ou seja, de crise constante, a desigualdade, que é a base do próprio capitalismo, a relação entre empregado e empregador gera a própria desigualdade, que gera justamente a queda do próprio capitalismo, e a injustiça que o próprio capitalismo sabe? Tudo isso é resultado da defesa justamente da relação entre empregado e empregador, entre trabalhador e o patrão, entende? Justamente eu entender que é inevitável a destruição dessa relação, a socialização dos meios de produção, é entender que o capitalismo vive sua queda todos os dias. E isso é uma consequência lógica. Não precisa nem ler Marx para entender isso, entende? E hoje, justamente, eu vou falar sobre o neoliberalismo. Agora vamos entrar realmente no neoliberalismo em si. Chegando a Adam Smith. Adam Smith sintetiza e sistematiza a chamada economia de mercado, ou seja, a economia capitalista.
Segundo ele, o homem, por ser autocentrado, por ser indivíduo, por sobrepor o seu indivíduo à própria sociedade, é assim que eu quero dizer quando falo autocentrado, que gera um sistema de trocas, o que leva à divisão do trabalho, que aumenta a produtividade, aumentando assim a própria produção, que gera a riqueza das nações, entende? Não só a riqueza do capitalista, mas a riqueza das próprias nações, das ilusões, das divisões das linhas imaginárias, entende? Essa riqueza das nações gera o próprio genocídio, que é o sobrepor o querer egóico de uma nação sobre a outra. E é isso o que gera justamente o roubo, a expropriação da própria classe trabalhadora, entende? Em outros países, a colonização. Né? E aí a gente chega a Mill. Adam Smith influencia justamente na visão de Stuart Mill. Stuart Mill faz algo que é principal, assim, e que é necessário de entender. Ele diz que as ciências humanas são não lógicas, ou seja, não partem de pressupostos e não revelam verdades absolutas. Stuart Mill não entendia que toda a ciência é uma ciência humana, entende? Por quê? Porque toda a ciência só é realmente ciência se tiver base com a própria verdade, a realidade. Ou seja, logo, o mesmo, Stuart Mill, não concebia o logos, a própria verdade, a base de toda a realidade, essa sim, única e absoluta, pois é o um que tudo é. Ele deu a característica de lógica à própria economia. Ele tira a característica, a compreensão de características para aqueles que compreendem, segundo ele, a própria existência, a característica lógica das ciências humanas e atribui essa característica lógica às ciências humanas à própria economia. Isso gera justamente um sintoma do que vemos hoje. Nas universidades, por exemplo, de ciências políticas, nós não estudamos economia. E é básico para entender justamente a própria ciência política, entender a própria economia, entende? Enquanto as pessoas não pararem para estudar, por exemplo, o orçamento do país, eles vão ficar num debate de uma ideologia maiática, ou seja, numa ideologia ilusória, entre esquerda ou direita, entre Lula e Bolsonaro, e não vão entender a real construção política, que é justamente a construção do bem para todos. Ou seja, vivendo a ilusão gerada pelo capitalismo para a sua própria divisão, ou seja, o não trabalho, a vagabundagem, entende? Justamente essa compreensão da própria lógica econômica, que nega a própria palavra economia em si, porque a economia real é justamente o cuidar da casa, e no capitalismo não há cuidar da própria terra em que vivemos. Essa lógica econômica que chama Stuart Mill deu origem justamente à ideia do homem econômico racional. Ou seja, o condenado, que é condenado pela sua própria natureza e acaba dando condenado à sua própria natureza a sempre preferir mais e mais riqueza, sabe? Nunca menos riqueza, mas mais riqueza, por consequência lógica dessa economia capitalista, ou seja, que nega justamente o bem para todos, tornando apenas um homem ganancioso. É por isso que eu chamo o homem econômico racional de Stuart Mill apenas um ímpio, entende? Dando características de virtuoso ao homem que sempre preferirá mais a menos riqueza, ganância. Essa é a própria base do próprio capitalismo. A própria base do capitalismo é esse homem econômico racional, entende? Ou seja, o homem ganancioso, o homem ímpio. A revolução marginalista, revolução essa que acontece justamente para o novo conceito, trazer esse novo conceito, atualizar o novo conceito de economia,
que foi no começo do século XX, gerada pelos capitalistas para retirar as variáveis da própria classe, das classes sociais, entende? É justamente uma tentativa de apagar o próprio conceito de classe social da economia capitalista, entende? Para apagar justamente os conceitos trazidos por Marx, entende? Para justamente propagar o capitalismo. E o que é que eles colocam no lugar dessa? Não só apagar o conceito de classe é necessário para justamente apagar ou de certa forma fazer as outras pessoas não entenderem que há uma luta constante entre essas próprias classes sociais, entende? As classes sociais do processo do pensamento econômico, tentam apagar as classes sociais do processo do pensamento econômico, através de choque, que eu vou chegar logo mais à frente, para colocar no lugar o chamado homem econômico racional, o homem ímpio, entende? Como base do próprio processo do pensamento econômico da chamada economia capitalista, que é não existente. Para colocar no lugar o homem econômico racional, capitalista, ou seja, agente de mamon, o capital, o homem ganancioso. A base do processo de pensamento econômico capitalista é justamente o homem ímpio, a humanidade ímpia. Nos anos 30, há uma tentativa do resgate ao liberalismo, um debate entre Keynes, que é intervencionista, a favor do que chegam até a chamar de economia socialista, entende? A intervenção do Estado para o bem para todos. Mas Keynes não entendia que o próprio Estado é apenas uma forma de gerenciamento, uma forma do capital, entende? O Estado é um gerenciador dos roubos dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, a burguesia, enfim, os esquizofrentistas, enfim, acentuando uma defesa à chamada sociedade de mercado, liberdade para atuar, entre aspas, ou seja, roubar, defendendo o intervencionismo liberal, foco ou seja, a intervenção do Estado para o maior lucro da classe burguesa. Foco no enriquecimento do homem ganancioso, ou seja, econômico racional, tendo um embate entre o centro, contra o intervencionismo estatal, em defesa do mesmo para o homem ganancioso econômico, ou seja, estatal, entende? Dos dogmas neoliberais, fazem parte dos dogmas neoliberais, acreditam numa ordem natural que se chama de catalácia, que é justamente essa ordem natural, que é de Mamon, o mercado, que Adam Smith chega a chamar de mão invisível, entende? E que na teoria econômica ortodoxa, acentuada na revolução marginalista, não conseguem defender o mercado do nível necessário. Ou seja, o Estado, na visão dos neoliberais, não consegue defender o próprio mercado, entende? O Estado, não como forma de melhorar a vida do cidadão, mas como defesa do próprio mercado, Mamon, e a sua quadrilha de ímpia, de vândalos genocidas, a própria burguesia, entende? Na sua ditadura burguesa. Alguns são tão fiéis na defesa de Mamon, o mercado, o capital, que sobrepõem as suas próprias vidas, defendem a destituição do Estado, que é apenas uma forma gerenciadora dos roubos dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, Estado esse gerenciador dos negócios dos mesmos, da burguesia, e defendem a barbárie neofeudalista. O que é a barbárie neofeudalista? É justamente a defesa da diminuição do Estado ao ponto da tirania das companhias capitalistas, entende? Da tirania da própria burguesia, sabe? Passar da ditadura da burguesia, que é justamente a antidemocracia representativa, a falácia constitucional, para uma tirania das companhias capitalistas, entende? É isso o que os ANCAPs defendem, os que se intitulam anarcocapitalistas,
né? Para a implementação do neoliberalismo é necessário um choque. Isso é principal. Por quê? Porque para o povo, para induzir uma ignorância no povo ao ponto de que o mesmo esqueça o bem do próprio para fazer o bem para a própria burguesia, ou seja, gerar o genocídio do povo, é necessário um choque, sabe? Um trauma nessa população. Um choque que é expressado de variadas formas, como no Chile foi com o Pinochet, um golpe militar. Aqui no Brasil também foi um golpe militar para que não houvesse a chamada reforma agrária, entende? Assim como foi no mundo todo, sabe? Para a implementação do neoliberalismo é necessário de um choque, um golpe, que gere uma confusão, uma convulsão social, uma mobilização, e então vem um choque econômico, ou seja, a própria expropriação da classe trabalhadora, exemplo no Chile, que serve como laboratório para o neoliberalismo, que é tentado aplicar aqui no próprio Brasil. Mas a queda constante do capitalismo gera a própria queda do próprio neoliberalismo, assim como o próprio neofeudalismo. Este processo de choque se dá tanto no micro, com a marginalização dos loucos, por exemplo, marginalizar as pessoas que criticam o sistema, colocando em manicômios, controlando ou rotulando justamente para dividir, para perpetuar o próprio capitalismo. A marginalização tanto dos loucos quanto dos miseráveis, sabe? Ao macro, por exemplo, no roubo dos países, através de uma dívida que nunca foi auditada, como aqui no Brasil, através justamente dos juros e amortização de uma dívida que nunca foi auditada, mesmo constando na falácia constitucional que deve se auditar a própria dívida pública todo ano, entende? Chegando a métodos nazistas para apagar a memória, a regressões geradoras de reacionários, tentar induzir justamente pensamentos reacionários na própria população, o que gera uma regressão dessa população, passando pela extinção da noção de classe, que é justamente a implementação do próprio neoliberalismo, é justamente o esquecimento da própria classes sociais e da sua luta constante. É induzir esse esquecimento, até para se normalizar, ou seja, é total uma indução para que as pessoas percam a sua memória, percam não só a memória, percam o seu querer bem para si próprio. O querer bem para si próprio nega justamente o querer bem para o próximo, sabe? Consequentemente, ou seja, é a negação da palavra do Cristo, o próprio neoliberalismo. Regressões geradas geradoras do próprio reacionarismo, passando pela extinção da noção de classe do pensamento econômico, junto à classe, a cegueira da origem da própria riqueza, junto a não entender a origem da própria riqueza, que é se dado através do entendimento das classes sociais e a sua luta, gera também a própria não conhecimento da origem da própria pobreza, entende? E aí se mantém isso como normal, sabe? E mantém o genocídio e a miséria e a fome como algo normal, sabe? Como algo que se deve manter. E nunca foi, nem é. É obrigação sua que tem conhecimento disso lutar. Lutar contra o genocídio, contra a fome, contra a miséria, que é o próprio sistema ímpio capitalista. Como o neoliberalismo é apenas uma maquiagem, entende? Desse sistema ímpio capitalista. A cegueira tanto da origem da riqueza junto à da pobreza e da luta entre as mesmas, dos ricos e pobres e seus interesses antagônicos, definidos no campo social, deixando ao trabalho de se fazer isso ao mercado, entende? Que é nada apenas do que mamon, a ganância, o capital, entende? Junto à ilusão de neutralização do conflito de classe, justamente esse esquecimento
da luta de classe é para justamente induzir a neutralização do conflito de classe, que nunca se acaba. Enquanto existir a classe em si, os ricos e pobres, ou seja, o capitalismo, enquanto não houver a socialização dos meios de produção, o fim do patronato, vai haver a luta de classe, mesmo eles ignorando. O melhor é que o fato deles ignorar faz com que eles negligenciem essa guerra. E é por causa disso que devemos justamente não só nos informarmos de como essa guerra funciona através de guerras híbridas ou da própria os movimentos de grande inversão, enfim, justamente que eu fiz um vídeo sobre isso aqui na semana passada. Junto à ilusão de neutralização do conflito de classe, vem a ignorância do próprio trauma gerado pelo choque, que se volta contra o homo ganancios, o homem ganancioso, ou seja, econômico e racional, segundo eles, se volta justamente esse choque, esse trauma de negar a própria realidade. A esquizofrenia gera a própria queda, que é justamente essa volta contra a ilusão, se voltar contra ao homem ganancioso, ou seja, o homem ímpio, gerando justamente a sua queda, ou seja, a destruição do mesmo, como toda a ilusão. Ou seja, o neoliberalismo é o uso do trauma, o sofrer, como forma de produção, né? E é justamente esse pensamento que eu cheguei e comecei esse vídeo falando. Tudo isso para entender que o discurso para fora é para acabar o Estado, mas para as outras pessoas eles estão falando, não, vamos acabar com o Estado, para quanto menos Estado a gente conseguir mais dinheiro e etc. Mas esse discurso é apenas para fora. Para eles realmente tanto que se você chegar para Paulo Guedes e perguntar se vai haver auditoria da dívida pública, ele vai sair, vai fechar o olho, vai ignorar, vai sair pulando que nem um macaco, fugindo de você, justamente porque você perguntou a coisa óbvia, porque mostrou a cruz ao demônio, entende? Mas para eles mas realmente não é que eles queiram menos estados. Porque quanto maior o Estado, maior a dívida, mais eles lucram com isso, entende? Para que o Estado imponha de forma violenta o sistema ímpio capitalista que gera a sua própria queda, entende? A queda do sistema ímpio capitalista e de todos aqueles que os defendem. Por isso, eu repito, o neoliberalismo é o uso do trauma, o sofrer, como forma de produção. O neoliberalismo é apenas uma maquiagem do próprio capitalismo. A ditadura de Mamon, capital. Por hoje fico por aqui. Peço para que vocês se inscrevam no canal. A gente tem um Patreon, um Pix e um Apoia-se logo aqui embaixo e até mais.